A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje neste vídeo nós vamos abordar, irmãos, pecado de morte, pecado para a morte, e nós vamos abordar uma irmã, preste bem atenção, vamos abordar o que disse uma irmã ao canal. Segundo ela, fez uma pergunta. Em cima desta pergunta, ela se auto-justificou. O qual, irmãos, olha só o pensamento, a linha de raciocínio de cada ser humano, né, irmãos? Hoje em dia, as pessoas estão nas igrejas, vamos falar igrejas num todo, né? Congregação, Assembleia de Deus, Deus é amor, enfim, denominações, né? As pessoas estão em uma denominação, irmãos, e ali ocorre alguma coisa, né? Aí nós voltamos na congregação. Como na congregação a pessoa ela acaba não vigiando, acontecendo algo com ela, o qual ela vem ali então enfraquecer de vez na igreja e sair da igreja. Foi o que aconteceu com esta irmã. Preste bem atenção que essa irmã me disse: irmão Paulo, eu estava na congregação há alguns anos, congregando, servindo a Deus, e conheci uma pessoa, e com essa pessoa eu me casei. Só que eu não conhecia esta pessoa direito. Me casei, uma paixão do nada me tomou, e eu achei que era o meu príncipe encantado, era a minha cara metade, a tampa da minha panela, o qual me decepcionei com esta pessoa. Me separei e não comuniquei à igreja, não guardei em Deus. Eu fui logo já arrumando outra pessoa, um outro parceiro, e só que eu não tinha divorciado do outro. E o que aconteceu? Eu me juntei com uma outra pessoa, o qual fui tirado a liberdade, logicamente. Não me impediram de congregar, logicamente, né, irmãos? A igreja é público, congrega quem quer, né? Na sua consciência. Só que, irmão Paulo, eu parei de congregar na congregação. Eu achei muito ruim o que fizeram comigo, cortaram a minha liberdade, não deixaram eu com liberdade. Tive que ali mesmo sentar no último banco, que quando se senta no último banco é uma escolha da pessoa, não é uma lei da igreja, né? Não é uma lei da igreja. A própria pessoa se sente acuada e se sente indigna do que fez, do que aconteceu, ela se sentar nos bancos da frente. Ela senta nos bancos de trás. Mas, irmãos, tudo isso aconteceu na vida dessa irmã, o qual essa irmã ficou anos sem congregar, sem ir para a igreja. Irmãos, isso que eu vou contar agora não é só para a congregação que serve, é só para todas as denominações. Em todas as denominações acontece isso. Só que nós somos da congregação, congregamos na congregação. Vou falar o que essa irmã me disse. Ela me disse, irmãos, que, irmão Paulo, veja que coisa, quando eu estava na congregação, minha vida não ia para frente. Quando eu estava na congregação, eu passava, vamos dizer, não fome, que fome não passa, mas passava privações, queria alguma coisa, comer algo melhor, me vestir melhor, ter o dinheiro para comprar o que eu bem quisesse, né? E não tinha. Irmão Paulo, após eu sair da congregação, o que aconteceu na minha vida foi uma reviravolta. Foi uma reviravolta. Eu hoje tenho um bom emprego, eu hoje tenho um carro, tenho dinheiro no banco,
Irmãos, e foi falando um monte de vantagens. Um monte de vantagens. Foi falando. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Se eu estivesse na congregação, irmão Paulo, eu estaria no mesmo patamar que eu estava. Estava casado e feliz com uma pessoa, que a pessoa me traía, me batia. Eu também, quando ele me batia, me traía, eu acabei dando um troco também. Separei e logo em seguida arrumei outro. Irmãos, o que eu falei para ela, irmãos, só foi uma palavrinha. Só foi uma palavrinha. Realmente, irmã, a irmã saiu da congregação. A irmã tem tudo. A irmã disse aí. A irmã tem tudo material. Só falta uma coisa. A espiritual. Como está indo, irmã? Seja sincera. Ela quis relutar, patinou na conversa e ela me disse, eu ainda estou arrumando esta parte. O dia que eu encontrar uma igreja perfeita que me aceite o jeito que eu sou, aí a minha parte espiritual vai estar completa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a pessoa às vezes sai das igrejas, vamos dizer, no modo dele ter as coisas. E ele associa aquilo com a igreja. E associando, né, essas coisas que eles vão aí até, vamos dizer, prosperar. Eles associam a prosperidade, ou dentro ou fora, com a salvação. Na igreja, não está dizendo que você, para ter salvação, você precisa ser abençoada e ter um bom emprego e ter bastante dinheiro. Essa pessoa falou, depois que eu saí da congregação, minha vida mudou, então Deus está comigo. Porque não me falta nada, tudo que eu peço para Deus, irmão Paulo, eu tenho. Eu falei para ela, é óbvio. Deus não faz troca. Deus não fala para você, fica aqui que eu vou salvar a tua alma. Se você ficar aqui e eu salvar a tua alma, eu vou te abençoar materialmente. Não, irmãos. Isso daí, o abençoar materialmente, o sair da igreja e você for bem na vida, isso daí são consequências dos tempos. Às vezes você tem um estudo, que Deus deixou o estudo, irmãos, e você ali batalhou com suas próprias forças, né? Com as suas próprias forças você batalhou e obteve aquela vantagem de você ganhar bem, ter um carro. Não quer dizer nada associado à salvação dentro da congregação. Não quer dizer, porque a pessoa que está ali dentro, com o intuito de servir a Deus e salvar a alma, jamais ele vai pensar em prosperidade. Jamais. Porque o foco é um. Eu vou para a igreja para tirar essa amargura de dentro de mim. Eu estou sem comer hoje? Estou. Eu estou sem tomar café? Estou. E falar em café, vou tomar um pouco aqui, que eu estava tomando café. Eu estou sem tomar café? Estou. Mas eu quero para a congregação sentir Deus usar seus servos na palavra, no testemunho, nos hinos falando comigo. Quando chegar em casa, Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o meu alimento. Irmãos, já teve dias, graças a Deus, né? Essa prova de fome, fome que eu quero dizer, no modo de dizer que ninguém passa fome para ficar desnutrido ou fraco para morrer. Passando uma fominha hoje, assim, não tenho aquela coisa gostosa para você comer, mas dali uma semana Deus prepara o emprego e você vai ali ter o dinheiro para pelo menos você se alimentar. Irmãos, quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Já tinha dia de eu congregar no culto de jovens e menores sem um café da manhã. Hoje nas igrejas, tem certas igrejas que os irmãos fazem até um cafezinho da manhã para a meninada. Mas na minha época não tinha isso, né, irmãos?
Estava ainda devagar essa parte do lado dos músicos, do lado dos cooperadores de jovem e músico também que ajuda nessa parte. Eu ia assim tomar café pro culto de jovem menor. Quando chegava em casa, Deus já tinha preparado algo. Um domingo, imagine, um domingo você querendo comer uma macarronada. Antigamente era tradição as famílias ter aquelas tigelas de peixinho, né? Antigamente, desenho de peixinho amarelo, década de 80. Você ter ali uma travessa de uma macarronada, o arroz, o feijão, uma batata cozida e uma bela de uma Coca-Cola em litro, em vidro. E nós não tínhamos. Não tinha. Chegando em casa, um belo domingo, que tá todo mundo nas suas casas comendo, do bem e do melhor, a gente tava ali, no arroz, no feijão. Às vezes era feijão com farinha. Por isso que hoje eu não como farinha, de tanto comer feijão com farinha. Deus me livre, se precisar um dia. Entendeu, irmãos? Naquela época, época de 80, quem são os antigos sabe. Hoje está tudo facilitado. Hoje o governo dá Bolsa Família, R$ 650 aumentou agora. Mas naquela época não tinha isso não, irmãos. Naquela época era as pessoas psicólogas ajudando as pessoas. A prefeitura dando alguma ajuda em leite, alguma coisa, leite em pó, o leite até com marca desconhecida. Mas os que estão dentro da casa do Senhor, sem segunda intenção, irmãos, com o único objetivo, o coração limpo, para sentir Deus. Senhor, me abençoa espiritualmente, visita a minha alma, que é o mais preciso. Irmãos, eu vi um vídeo de uma irmã que morava em uma casa, as paredes eram plástico preto, irmãos. A irmã foi encontrar os irmãos de ministério no quintal. Se eu achar esse vídeo, eu vou colocar aqui. Se vocês verem, irmãos, a alegria da irmã em receber os servos de Deus, você entrava dentro da casa da irmã, não tinha onde se escorar, porque a parede era plástico preto. Eu fico imaginando uma chuva de vento, o que aconteceria na casa da irmã? E a irmã naquela alegria, irmãos, recebendo os irmãos dentro de sua casa. Esta alegria não é um fingimento não, irmãos. Esta alegria, talvez materialmente, ela não tenha nada. Mas espiritualmente, quem tem o material, não tem o espiritual. Irmãos, esses dias eu estava indo dormir. E estava dando um programa de um pastor, não sei de que igreja, né? Logo na semana que essa irmã conversou isso comigo. E eu prestei bem atenção em um pastor, não é uma igreja conhecida não, do que o pastor estava falando. Eu até demorei um pouco para dormir, fiquei prestando atenção no que o pastor estava falando. Ele falou essa parte toda de um pastor, viu, irmãos? Que não é da congregação. Isso quer dizer o quê? Tem igrejas que têm o mesmo pensamento da congregação. A linha de raciocínio é a mesma, né? São igrejas que não te oferecem prosperidade. Ó, vem aqui aceitar Jesus. Ainda pede para você aceitar Jesus. Colocando como Jesus inútil, né? O servo inútil. Nós que somos da presença de Deus, um servo inútil. Quer aceitar Jesus? Tipo assim, quem quiser aceitar, aceita. Se não quiser, não aceita. Então você não é obrigado. Não, irmãos. É Deus, é Jesus que tem que nos aceitar. É Ele que tem que... Nós que temos que se ajoelhar, servo inútil na presença de Deus, falar, Senhor, me perdoe, me aceita como filho seu. Tenha misericórdia da minha alma. Salva a minha alma, que eu não sei daqui para frente como vai ser este mundo enganador. Ah, pecou. Eu vou ser já claro, não vou falar errão, não. Tem aqueles que erraram na inocência, tem aqueles que erraram sabendo que estava errando. Sabe por quê? Porque aqueles que errou sabendo que estava errando, sabe o que eles pensam quando eles tiveram prosperidade depois que saiu da igreja?
Ele falou, mas Deus me abençoa, tudo que eu peço para o Senhor Ele me dá. Então quer dizer que lá dentro da igreja eu estava sendo enganado. Eu estava sendo enganado porque não tinha nada. Eu não tinha um carro, não tinha uma casa, pagava aluguel, faltava dinheiro para mim se alimentar, eu estava desempregado, enfermo direto. E agora acabou tudo isso. Teve um canal crítico aí que falou que tudo que ele tem não foi Deus que deu, não. Foi o esforço dele, santo Deus, irmãos. Se até o fôlego que nós temos para ir trabalhar, para levantar, escovar os dentes, tomar um café, pegar o ônibus, o carro, ir de carro, e com a respiração é Deus que dá para nós. Imagine nós chegar e falar que Deus não tem nada a ver com isso. Que tudo que eu tenho é esforço meu. Não, irmãos. Tudo que nós temos é Deus que dá. Temos que colocar Deus lá em cima. Temos que honrar Deus lá em cima. Teve um pastor, se eu não me engano, o pastor Eliseu, que tem aquela parte na Bíblia, fazei a minha vontade e as demais coisas eu te ajudarei, né? Mais ou menos assim. Eu esqueci o termo total de falar. E muita gente que acha que essas demais coisas eu te ajudarei. Esse pastor Eliseu falando, falei, tá certo o que ele está falando. Essa parte, né? Buscar o reino e os céus, né? Tá me vendo buscar o reino dos céus e as demais coisas eu vos acrescentarei. E ele falou uma coisa, as pessoas acham que as demais coisas é riqueza, é carro, é casa, é dinheiro no banco, é ostentar isso, ostentar aquilo. Não, irmãos. Buscai o reino dos céus e as demais coisas eu acrescentarei, é que não vai deixar você padecer nesta vida. Não tem nada ligado com a parte espiritual, ao que eu acabei de falar. Você vai buscar a parte de Deus espiritual, vai se fortificar espiritualmente e as demais coisas Deus te preparará. Deus não vai deixar você faltar e não vai deixar você passar fome, passar nudez, né? Frio. Sempre você vai ter um calçadinho, né? Uma roupinha para você se vestir, um arrozinho, um feijão, um ovo, uma carne. Jamais vai faltar na sua mesa o teu pão de cada dia. E muitos Jesus, Deus, na Bíblia fala para me buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas eu vos acrescentarei. Aí já falaram, então Deus vai me enriquecer. E muitos então não conseguem o que quer com essa segunda intenção, né, material, e acabam então saindo da igreja. Quando sai da igreja não resta ali mais nada espiritualmente. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, vai correr atrás, né, do que lhe é preciso, né, irmãos? E vai ser abençoado, vai estudar, fazer uma faculdade, ser um advogado, ser um médico, ser uma pessoa bem, né, orientada. Aí ele vai chegar depois aqui, como chega alguns nas redes sociais, e vão bater no peito, dizendo que Deus me ajudou e que quando eu estava dentro da congregação eu não tinha nada. Depois que eu saí, irmãos, não podemos, na maioria das vezes tem os fraquinhos que param de congregar. Na maioria das vezes tem os ímpios. Não vamos nos alegrar na prosperidade dos ímpios. Porque teve até irmão que chegou para mim e falou, irmão, velho de graça, irmão, santo Deus. Chegou para mim e falou, irmão Paulo, eu sei lá, eu tenho uma coisa comigo. Poxa, eu tô aqui, meu carro é o Fiat, na época era Uno, né? É um Uninho, velhinho. Sirva a Deus, faço de tudo. E ó, meu vizinho lá comprou um carrão. Tá lá com o carrão desfilando pra cima e pra baixo. Poxa, Deus não podia me dar um carrão daquele? Eu sirvo ele. Sou um bom marido, um bom pai, fui um bom filho, honro minha esposa.
Fala, mas o que tem a ver você estar dentro da igreja, receber as coisas de Deus, com que Deus te presentear com um carro? O que tem a ver isso? Você está se auto-justificando, você está demonstrando o espírito de inveja contra o seu vizinho, e não é bem assim que se chega a Deus. Não poderia ser de uma forma, Senhor, eu vou te buscar o seu reino dos céus e a sua justiça. Peço para que você, Senhor, me dê o que eu tanto quero, um carrinho melhorzinho. Irmãos, até para pedir tem que saber, irmãos. Mas, como disse esses pastores, que eu assino embaixo. A pessoa quando erra, quando peca, quando adultera, quando pisa no sangue de Cristo, irmãos, que está lá no mundão, não se arrepende. Eu não estou falando daqueles que teve, porque teve muitos, irmãos. Na parte dessa irmã aí, houve a infelicidade dela separar do marido, não divorciou, ou se divorciou, também não poderia ter casado, a não ser por traição, mas como ele traiu e ela deu o troco, então já se complicou, já ficou entrelaçado ali no pecado. Mas quando a pessoa faz isso, o que a pessoa tem que fazer? Fica quietinho no seu canto, pede perdão para o Senhor, vai aos poucos nos pés de Deus, buscando, pedindo perdão. Não, eles já se acham que, sabe, ó, a primeira coisa que eles fazem, que a gente vê que acontece um monte aí, a congregação mata, joga longe, fora, mata a alma. Mas a igreja está lá quietinha, a igreja tem sua doutrina. Quem andar na doutrina e na linha, irmãos, tá ali. Faça o que está escrito na Bíblia. Honra a Deus sobre todas as coisas. As demais coisas será acrescentado na sua vida. Né? Honra. Mas se não honra a Deus, não honra depois a esposa, a mãe, o pai, o que será dessa pessoa? Então, irmãos, essa parte que eu queria abordar com vocês. Né, irmãos? Que muitos confundem a congregação com prosperidade. Ah, eu vou na igreja porque ali eu quero ser bem de vida. Porque Deus está me abençoando espiritualmente. E Ele falou que as demais coisas serão acrescentadas. A pessoa já pensa no dinheiro, já pensa em ser bem de vida. E não tem nada a ver isso na igreja, irmãos. Igreja tem que ser a parte espiritual. Tudo bem que a parte material tem que andar paralelo com a espiritual, para que as duas sigam bem, irmãos. Para que as duas sigam bem. Entendeu, irmãos? E tem muitos aí que também que saem da igreja, né? Vamos dizer, mulher. Mulher que fala mal da congregação. Vamos por congregação. Mulher que fala mal da congregação. O que nós vamos pensar das mulheres que falam mal da congregação? O que nós vamos pensar? Tem diversos assuntos aí, cada uma com um problema. Outras acabaram entrando em atrito com outras irmãs, né? Outras acharam, eu tinha que ser indicada para esse ministério. Ministério do quê? Obra da piedade, porteira, que é cargo. Lá na cozinha tem um grupo de irmãs, a panelinha não deixa eu entrar. Né? E às vezes a pessoa ainda tem aquele lado, e buscar a pessoa já vem com complicação de uma família, da adolescência, o crescimento entre a família dela. Já vem ali praticamente, né, já traumatizada com a família. Aí entra na igreja onde ela acha que pode achar, né, o apoio. Ela vai ter apoio de alguns, mas de outros já não vão ter. Por quê? É ser humanos. Não pensam iguais. São diferentes um do outro.
Aí ela sai da igreja e joga a culpa aonde? Nas pregações, joga a culpa na Bíblia, que a congregação lê, que prega, diz que a congregação é uma igreja herética, uma igreja que não prega a verdade, mas na realidade, se ela for para a Assembleia de Deus, ela vai dar trabalho lá. Se ela for para uma Deus Amor, ela vai dar trabalho lá. Porque na realidade, tem muitos que não é a igreja que é o problema. É ela que é ele que é o problema dele dentro da igreja. Porque erros somos passivos. Erros você vai ver em todos os lugares, não só na igreja. Você vai ver cada coisa, cada absurdo. Você vai estar dentro da igreja ali que você vai ver, né, apadrinhamento, vai ver nepotismo, vai ver aquelas panelinhas que só aquele clubezinho. Se você chegar perto, já não te recebe bem, né? Você quer participar de uma limpeza ou de alguma coisa, já te deixa de lado, de escanteio. E tem muitos que acontece disso, irmãos. Mas você acha que eu vou congregar hoje, dentro da casa do Senhor, para me ver o que o meu irmão está errando, o que a minha irmã está errando, para mim depois não ir mais congregar e ficar falando mal da obra de Deus, que acontece com muitos aí? Não, eu estou indo ali com o único objetivo, e esse é o único objetivo que tem que prevalecer. As coisas erradas, eu entrego nas mãos de Deus. Tenho que pensar nele, encher meu coração. Muitos vão para a igreja para quê? Para ficar olhando esse tipo de coisa, né, irmãos? Então não vamos cair nessa quando vir alguém falar essa parte, irmãos, que quando saiu da igreja foi mais abençoado. Porque tem muitos irmãos que falam isso mesmo. Poxa, se ele foi abençoado, então eu vou sair da igreja para me ser abençoado. Só que você pode ser abençoado, que você vai sair da igreja, você vai se dedicar mais, né? Que enquanto está na igreja, você está ali encostado. Ah, Deus vai me abençoar. Ah, o emprego vai vir na porta de casa. Aí, de repente, você passa uma necessidade, a obra da piedade vai lá e te atende. Aí você fala, poxa, esse povo é bom, tá atendendo. Aí, quando a piedade vê que você está muito encostado, que você não procura, quando é mulher, uma diária para fazer, uma roupa para lavar, alguma coisa para você ter o seu rendimento, fica encostado, só esperando a piedade trazer, a piedade vai e corta. E é a hora também que muitos chegam aí e ficam falando besteira na internet. Ficam falando que a piedade cortou, que a piedade não foi mais na casa dele. Mas ele procurou um emprego, ele primeiramente foi entregar um currículo no supermercado ou em alguma loja de roupa. Não, estava em casa aguardando o emprego vir na porta de casa. Irmãos, na maioria das vezes nós vemos testemunho, mas isso daí é bem raro. É bem raro acontecer. Mas nós temos que fazer por onde? Não cruzar os braços. Então, irmãos, ficamos aqui com esse vídeo de reflexão sobre essa parte. Não vamos confundir a parte material com a parte espiritual. Se aqueles que saíram de dentro da congregação hoje falam que é uma outra pessoa que melhorou 100% a sua vida, com certeza, ele chora no seu travesseiro à noite, que a alma chora dentro da matéria, dentro do corpo. Que ela pode falar de boca para fora, ela pode estar realmente bem de vida, mas ela tem algo dentro dela que falta. Foi o que essa irmã falou para mim. Eu cortei logo a irmã, falei, irmã, tudo bem, a irmã está bem de vida, a irmã não era bem de vida, como a irmã está falando, mas eu quero saber da irmã. Congregação, quando eu vejo congregação, eu não vejo congregação para mim ali, para Deus me abençoar, para mim não passar mais necessidade. Nunca vi, fui criança, nunca amaldiçoei o meu Deus, falando, na época que eu não era batizado, chegando para minha mãe falando assim, mãe, que Deus é esse que a senhora serve? Que a senhora vai todo culto lá, dobrar o joelho. Que Deus é esse que a senhora está servindo? Que nem a comida em casa ele prepara para nós. Nem emprego para o meu pai que está desempregado 1 ano. Ele nunca falei isso. Nunca falei. E creio que meus irmãos nunca falou. Porque sabia que Deus tinha falado pela palavra que a prova ia entrar dentro de uma casa. Mas quando a prova saísse,
por permissão de Deus, nunca mais ela ia retornar naquela casa. E o que aconteceu? A prova saiu em 1987 e graças a Deus, até hoje não voltou. Congregamos para sentir Deus, para alimentar a alma. Saímos da igreja, vamos correr atrás dos nossos objetivos. Fazer um curso, fazer uma faculdade, trabalhar. Ah, não tem faculdade, não pode pagar faculdade. Vai capinar terreno. Irmãos, eu cheguei a juntar. Eu não tenho vergonha de dizer não, irmão. Eu cheguei a catar latinha, a catar alumínio. Minha mãe é prova. Catar alumínio. Pra quê? Pra quando eu levantar às 7 horas da manhã, eu ia catar alumínio, catar cobre, fio de cobre. Quando eu ia vender, eu já vinha com o dinheiro do pão, do café, do arroz. Já tinha o café e tinha o almoço. Não tenho vergonha de falar isso não. Na nossa prova, Deus deu a prova, mas não deixou a gente padecer não, irmãos. E foi a época que nós ficamos mais crente. Porque quando você está aprovado, você vai para a igreja, o seu objetivo é de ouvir Deus falando com você. Deus prometendo. Deus prometeu, como uma vez prometeu na minha casa, que até meia-noite Ele supriria a nossa necessidade. Lá estava eu tinha perdão, eu tinha um despertador verdinho, e eu coloquei para despertar meia-noite. Eu falei, meia-noite tem que vir, porque a palavra de hoje falou. Olha só, irmãos, olha só. Mas só que eu não falei assim, pressionando. Eu falei, vai cumprir, porque se Deus falou, vai cumprir. Eu era moleque, irmãos. Olha a fé. Irmãos, Deus chegou antes, chegou 10 para meia-noite. O despertador depois tocou, ele chegou antes, 10 para meia-noite. E estou hoje dando aqui glórias a Deus. Então não vamos confundir, irmãos, a parte espiritual com a parte material. Tá bom? Não vamos, né? Tem muitos pastores de igrejas aí, pastores bons mesmo, que pregam o evangelho. Que tem pastores que pregam o evangelho, não pregam mentira, né? Que a doutrina da igreja deles, e eles pregam a mesma coisa, irmão. Não é só a congregação. Ah, a congregação, eu estou mais na igreja, eu tive um problema. Aquele tio irmão era casado 3 vezes, em 3 países diferentes. E aqui queria se batizar no Brasil. Os irmãos de ministério falaram, não, se você batizar hoje, você peca amanhã. Porque você é casado em outro lugar. E aí? Você não pode. Só sei que esse irmão batizou na última hora dele. Os irmãos foram lá para ungir. Que a unção na última hora, na extrema hora, salva também. Na extrema hora. Só que deu tempo de batizar o irmão antes dele falecer. Então, irmãos, ficamos por aqui. Comente o que vocês acham a esse respeito. Uma boa abordagem. E Deus abençoe a irmã, que eu estou ocultando o seu nome aqui no canal, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Acione o sininho em todos os vídeos para você receber vídeos como este. Fica com Deus, queridos.